Helena tinha apenas 19 anos quando se apaixonou por Miguel, filho dos antigos proprietários de uma grande fazenda. Ela era filha do capataz e crescera entre cavalos, plantações e longos dias de trabalho. Miguel, apesar da diferença social, nunca enxergou Helena como alguém inferior. Ele admirava sua inteligência, sua coragem e, principalmente, o sonho que ela carregava de estudar medicina veterinária. O amor nasceu escondido, mas cresceu rápido demais para permanecer em segredo. Durante meses, os dois viveram uma paixão intensa e inocente. Encontravam-se perto dos estábulos ao anoitecer e planejavam uma vida longe das diferenças impostas pelas famílias. Miguel prometia ajudá-la a estudar, enquanto Helena dizia que um dia voltaria formada para cuidar dos animais daquela fazenda. Porém, havia alguém observando tudo em silêncio. Laura, prima de Miguel e herdeira de uma parte importante das terras. Ela era apaixonada por ele desde a adolescência e não aceitava perdê-lo. Laura sabia que Miguel jamais escolheria alguém por dinheiro ou sobrenome. Por isso, decidiu agir de maneira discreta. Primeiro, convenceu os pais de Miguel de que Helena estava se aproximando por interesse. Depois, espalhou entre os funcionários que o relacionamento provocaria a demissão do pai da jovem. Mas ainda não era suficiente. Laura precisava separar os dois de maneira definitiva, antes que Miguel tivesse coragem de enfrentar a própria família. Certa noite, Helena recebeu uma carta supostamente escrita por Miguel. Nela, ele dizia que havia percebido que os dois pertenciam a mundos diferentes e que não queria mais continuar com o relacionamento. Destruída, ela procurou Miguel, mas Laura havia preparado tudo para impedir o encontro. Enquanto isso, os pais de Helena receberam uma proposta de trabalho em outra cidade e foram pressionados a aceitar imediatamente. Sem saber da armação, Helena acreditou que Miguel realmente a havia abandonado. Na manhã seguinte, Helena deixou a fazenda com os olhos cheios de lágrimas. Antes de partir, deixou com uma funcionária uma pequena caixa contendo uma fotografia e uma carta para Miguel. Laura interceptou a caixa e destruiu a carta. Miguel jamais soube que Helena havia tentado se despedir. Quando descobriu que ela fora embora, acreditou que a jovem havia escolhido partir sem sequer dizer adeus. Assim, dois corações feridos foram separados por uma mentira cuidadosamente construída. Os anos passaram. Helena transformou a dor em determinação. Estudou, trabalhou e enfrentou dificuldades que quase a fizeram desistir. Formou-se em medicina veterinária e especializou-se em tecnologias aplicadas à produção rural. Tornou-se uma profissional reconhecida por implementar sistemas modernos de manejo, monitoramento animal e sustentabilidade. A antiga menina da fazenda havia se tornado uma mulher segura, independente e respeitada. Apesar de tudo, Miguel ainda pairava na sua memória. Miguel também mudou. Depois da morte do pai, assumiu responsabilidades na propriedade e descobriu que a fazenda enfrentava dificuldades. Laura, agora uma das principais administradoras e dona de parte das terras, tornou-se cada vez mais influente. Ela continuava alimentando a esperança de se casar com Miguel, acreditando que, com o tempo, ele esqueceria Helena. O que ela não sabia era que Miguel jamais havia deixado de procurar notícias sobre seu primeiro amor. Anos depois, a fazenda decidiu implantar uma nova tecnologia para melhorar o manejo e a produtividade do rebanho. A empresa contratada enviou uma especialista para prestar assessoria durante a implantação. Quando Miguel recebeu o nome da profissional responsável, sentiu um aperto no peito. Helena. Por um instante, pensou que poderia ser apenas uma coincidência. Mas, na manhã marcada para a chegada da equipe, ela desceu do carro diante da sede da fazenda. Era ela. O reencontro foi silencioso e devastador. Helena reconheceu Miguel imediatamente, embora tivesse diante de si um homem mais maduro, marcado pelo tempo. Miguel mal conseguia esconder a emoção. Antes que pudesse perguntar por que ela havia desaparecido, Laura apareceu e interrompeu a conversa.
Fingindo surpresa, abraçou Helena e disse que jamais imaginara revê-la. Helena percebeu algo estranho. Havia cordialidade demais para quem supostamente não guardava nenhuma lembrança daquela história. Durante a implantação da tecnologia, Helena e Miguel precisaram trabalhar próximos. Aos poucos, antigas lembranças voltaram. Miguel contou que, na época, acreditara que Helena o havia abandonado. Ela ficou perplexa e revelou que recebera uma carta dele encerrando o relacionamento. Miguel afirmou que jamais escrevera aquela carta. O silêncio tomou conta da sala. Pela primeira vez, os dois perceberam que a separação poderia ter sido provocada por alguém, e ambos pensaram no mesmo nome. Laura percebeu que a verdade estava prestes a aparecer e decidiu agir novamente. Tentou convencer Miguel de que Helena estava interessada apenas no contrato e no sucesso profissional. Também criou dificuldades para a implantação do projeto, tentando fazer Helena parecer incompetente diante dos funcionários. Porém, Helena conhecia profundamente a tecnologia e conseguiu resolver cada problema. Quanto mais ela demonstrava competência, mais Miguel se orgulhava da mulher que ela havia se tornado. A grande reviravolta aconteceu quando uma antiga funcionária da fazenda procurou Miguel em segredo. Já idosa, ela guardava havia anos a caixa que Helena deixara no dia da partida. Dentro dela estava a fotografia dos dois e uma cópia da carta que Helena escrevera. Miguel leu cada palavra com as mãos trêmulas. Naquele momento, compreendeu que Helena jamais o abandonara. Alguém havia destruído a verdade e construído uma mentira para separá-los. E finalmente ele teve certeza de quem fora. Miguel confrontou Laura diante de Helena. No início, ela negou tudo, mas acabou confessando. Disse que amava Miguel, que não suportava vê-lo com Helena e que acreditava ter feito o necessário para proteger a família e a fazenda. Helena ficou em silêncio. Laura ainda tentou justificar suas atitudes, dizendo que ela jamais seria aceita naquele lugar. Miguel respondeu que o problema nunca havia sido Helena. O problema havia sido permitir que outras pessoas escolhessem por eles. Laura perdeu a confiança da família e deixou a administração da propriedade. Miguel, porém, não quis simplesmente apagar o passado. Pediu a Helena uma oportunidade para reconstruir aquilo que lhes havia sido tirado. Ela não respondeu imediatamente. Afinal, não era mais a jovem que aceitava promessas sem questionar. Precisava saber se Miguel estava disposto a lutar por ela agora, como não fizera no passado. Ele respondeu que não queria recuperar o tempo perdido, mas construir um futuro novo. Meses depois, a nova tecnologia estava funcionando perfeitamente e a fazenda começava uma nova fase. Helena foi convidada a permanecer como consultora, mas sua maior decisão aconteceu longe dos animais e dos negócios. Diante da velha porteira onde um dia havia chorado, Miguel segurou sua mão e pediu que ela ficasse por escolha, não por obrigação. Helena sorriu e respondeu que algumas histórias precisam se perder no tempo para que os protagonistas finalmente aprendam a lutar por elas.